dia a todos, bom dia a todas, meus queridos seguidores. Finalmente estou de volta, finalmente terminei a mudança, né? Depois de uma luta de mais de uma semana, finalmente eu instalei a internet. Eu não, né? O técnico, mas teve umas questões que não, né, me possibilitaram de ter internet. O maluco que fez a casa aqui é muita gente boa, inclusive, só que a questão é que ele esqueceu algumas coisas, né? A pessoa quando constrói várias casas, tu não pode esperar que ela vá lembrar de tudo, né? E aí chamei os caras, né, pra instalar aqui o bagulho. Aí mostrei pra ele, falei, ó, a tubulação passa aqui por baixo, e aí vai passando pelo quintal, e aí sai atrás do meu sofá, não sei o que. Aí ele, ah, beleza e tal. E eu já com as pernas bamba, né, porque eu precisava de internet. Porque, né, eu já tava dias sem gravar podcast, meus dados móveis do 4G já tinham se esgotado. Então eu usava a internet muito lenta, só no celular. Pelo menos eu tô trabalhando, né? Então de tarde até a noite tô com internet no trabalho. Mas conclusão, o cara foi olhar a caixa de fio, não sei como é que é aí onde tu mora, mas aqui é uma coisa meio interior, né? Então, tipo assim, tem a tua casa, né? Tem toda a parte onde a tubulação passa para chegar até a tua casa, e tem a caixa de fios, né? Que é onde entram os fios do poste. E aí aqui não existia caixa de fio, né? Aqui era um monte de fio embolado, e aí em cima dos fios embolados tinha um azulejo, e aí em cima do azulejo tinha um bujão de gás. Então aquilo era basicamente feito para explodir e matar todo mundo que mora nesse terreno. E aí eu falei pro dono, né? Eu falei, olha, eu chamei os caras para instalar a internet, mas o cara falou que não tem como, porque não sei se vocês conhecem fibra ótica, né? Mas é uma tecnologia muito mega power, que só chegou agora em Floripa, né? Pra variar, a gente tá super pioneiro aí no Brasil. E o cara falou, olha, fibra ótica quebra. Então a fibra ótica não pode ficar sendo esmagada por um azulejo e por um bujão de gás, né? Ele ainda teve que me explicar isso como se não fosse óbvio o suficiente. Aí eu falei pro dono, né? Falei, olha, meu filho, por favor, né? Eu não tenho como instalar minha internet. Aí ele, não, não, desculpa, foi mal, não sei o que, eu vou terminar a caixa pra ti, lá, lá, lá. E aí, no outro dia, galera, até o técnico da internet ficou chocado com essa informação. No outro dia, ele já tinha falado com um maluco lá pra, pra arrumar a caixa. Aí, depois de esperar todo o final de semana, né? Eu passei a minha folga usando o 3G cagado, 4G. Se bem que aquilo lá parecia mais um 3G cagado mesmo, porque não tinha mais velocidade nenhuma, né? Passei todo esse tempo refletindo, né? Pensando, talvez seja bom esse detox de internet. Porque assim, eu acredito que grande parte das pessoas seja dependente, né, de internet até certo aspecto, mas que é na abstinência que a gente entende, né, a droga que a gente está usando. Então, pra mim foi uma sensação ao mesmo tempo ruim, frustrante, né, porque os caras, não sei se eu já falei em podcast sobre isso, mas na minha casa que eu morava antes dessa aqui, foi o mesmo esquema. Eu tinha cansado de dividir a internet com todo mundo, né? Porque já era incluso no aluguel. Tem essa facilidade aqui em Floripa que existe algo chamado tudo incluso. Tu aluga a casa ou o apartamento e geralmente vem incluso água, ou então água e internet, ou então água e luz, ou então tudo, né? Água, luz, condomínio, internet, o escambau. Vem com tudo isso incluso. Onde eu morava, eu pagava tudo incluso também. Só pagava um valor único de aluguel e o resto já era incluso nas contas. Aí, o problema foi esse. Era uma internet, e era uma internet normal, não era nem fibra ótica nem nada, de 100 mega, e isso era dividido entre um, dois, três, quatro, cinco, uns 7 apartamentos, eu acho. Então era inviável, né? Eu só conseguia jogar com o LOLzinho com os meus amigos de madrugada ou muito cedo,
E meu Deus, eu esqueci meu café passando, peraí. Pronto, voltei. A pessoa esquece o café passando, né? O bagulho vai ficar gelado. Mas tá tudo certo, galera. Ó, seguinte. Eu tinha até perdido meu raciocínio aqui. Ah, tá. Aí, minha internet era ruim, né? Uma bosta. Eu tinha que me sujeitar a não fazer um monte de coisa na internet, né? Pra upar meu podcast demorava 45 milhões de anos. Pra, né, fazer tudo era horrível. Só que era uma coisa que era inclusa no aluguel, né? Então não era um bagulho que eu podia simplesmente falar pra ela, ou aumenta essa internet aí que tu nem cobra direito, sabe? Porque tem os aluguéis aqui em Floripa que são muito baratos, então, né? Eu não vou entrar em detalhes de números, mas era um número meio absurdo, assim, por onde eu morava, que eu fiquei tipo, tá, beleza, eu não vou falar nada, né? Não vai adiantar porra nenhuma. Porque era um esquema muito gambiado, caralho, né? Era tipo um modem que era o central, assim, né? E dele saía um fio de, saía um fio da internet que era um outro roteador que eu usava como repetidor. E aí ele entrava pela janela da minha cozinha e ficava em cima da minha geladeira. Sabe, sei lá Deus, se isso é certo de fazer ou não. E aí meu sinal já vinha meio fudido, meio meia bomba assim, porque ele era um sinal repetido de outro modem, então assim, era uma merda. Mas os tempos de luta acabaram, né? Os dias de luta acabaram, agora são os dias de glória. Ai, Matheus, por que que é dia de glória? Porque eu me mudei de lá. E aí, desse sofrimento que eu expliquei pra vocês aqui nessa casa, eu consegui contratar uma internet fibra ótica de 300 mega. Quer ver? Vou até fazer um teste aqui pra vocês não duvidar de mim. Teste de velocidade. Pam, pam, pam. Clica e já carrega na hora. Teste de conexão. Pá. Quer ver, ó? Vou falar pra vocês o meu ping, só pra vocês ficarem tipo, meu Deus, como é possível? O meu ping, ele fica variando entre ele fica variando entre 1 e 2, tá bom pra vocês? Ó, 1 de ping, testando o download. O meu download agora é de 350 mega. Cadê? Quero ver o upload. Gente, isso é uma velocidade de internet. Eita que tá descendo. Ai, ai, ai. Nossa, eu achei que era 350. Agora está 260, 270. Como assim? Como assim? Né, que absurdo. Uma pessoa que era acostumada com 15 mega, com 20 mega no máximo. Aí aqui, o upload agora, 160 mega. Então assim, galera, é um bagulho que eu não sei, né? Eu não consigo acreditar nesses números que eu vejo aqui. Pra mim isso aqui é um site que eles fizeram pra eu te enganar. Porque durante toda a minha vida eu nunca tive uma internet dessa. Eu não faço a menor ideia do que é ter uma internet assim. Inclusive hoje, vou fazer o teste, né? Porque eu vou fazer o podcast e aí eu vou ter que upar ele, né? Vamos ver no YouTube, vamos ver se ele faz isso tudo rápido e tal. E tipo assim, eu ainda não me acostumei que isso existe. Eu ainda tô lidando, né, tentando engolir toda essa história de que eu supostamente nunca mais terei problemas com a internet. Isso pra mim já fazia parte do meu dia a dia. Então eu não, né, realmente não fazia parte da minha vida. Mas só me resta comemorar, né, galera? A gente não pode ficar aqui só desacreditando nas coisas. A gente tem que comemorar, né? Temos que seguir. E amém, estou de volta, né? Eu postei no Twitter também que eu tinha muito medo de simplesmente não ter mais vontade de gravar, não ter mais vontade de fazer podcast pra vocês e tal, por questões minhas de Matheus, né? Porque, como eu falei lá, eu já tinha abandonado os dois projetos antes, que tudo bem que não era nem parecido com isso, né? Mas coisas que eu comecei, que vingaram, de certa forma, e do nada o Matheus parou. Mas com o podcast foi diferente, porque com todo esse tempo que eu fiquei sem gravar, eu senti muita falta de gravar, né? Então, eu estou muito feliz, porque ainda existe essa vontade. Isso sem falar que o número de seguidores, né, tá crescendo e, sei lá, o feedback está sendo positivo e coisa e tal. Mas vamos falar de coisa boa, não é mesmo? Vamos falar da minha casa nova. Qual é o relatório da casa nova, Matheus? Eu te digo qual é o relatório da casa nova. Eu saí de um lugar onde era tipo uma cobertura, então, né, era um lugar muito bem localizado.
Eu tinha um conforto, né? Era arejado, eu não tinha vizinho do meu lado me enchendo o saco, era só vizinho embaixo e tal. E aí me mudei pra cá. Antes eu morava sozinho, agora eu tô rachando com um amigo meu. E aí, tipo, não é a mesma coisa em relação ao local, né? Então eu já tinha noção de que algumas coisas iam pesar pra mais e algumas coisas iam pesar pra menos. Por exemplo, na minha casa antiga, eu morava sozinho, né, coberturinha e tal, arejado. Porém, era muito pequeno. Era um cubículo, era tipo, muito pequeno. Não sei se dá pra perceber pelas fotos que eu posto no Twitter, mas parecia que era tipo um quarto. E aquilo lá, tipo, era minha casa, tá? Aquilo lá não era. Aquilo lá não era tipo só a minha sala, aquilo era basicamente a casa inteira. E beleza, né? Tipo, tá, tem a questão da internet ser ruim, né? Eu tenho a questão de que eu posso economizar no aluguel. E aí vim pra essa casa que eu tô agora, que é extremamente espaçosa. Eu tenho até receio que saia eco no microfone, espero que não, né? Ou então o barulho do computador aqui do meu lado, porque agora é extremamente silencioso. Agora até se eu for fazer vídeo de SMR eu posso fazer, porque aqui não tem um A. Mas assim, um A, vírgula, que a gente tem que entrar na questão isolamento acústico. Agora está silencioso porque é meio-dia e meio. Então é meio-dia e meio de uma terça-feira. Então não é pra ter muito barulho mesmo, né? Só que, por mais que essa casa seja perfeita, né? Porque ela acabou de ser construída, então ela tá zerada, zerada, zerada. A casa tem cheiro de tinta. É, eu consegui comprar uns móveis legais que eu precisava, então eu tô com uma mesa no computador muito boa. A minha internet é simplesmente um avião. A gente ganhou um sofá. Galera, vocês não fazem ideia do que é o sofá que eu ganhei. É simplesmente colossal. Eu até queria procurar ele na internet pra saber quanto é que ele custa, um zerado. Porque ele é meio antigo, né? Mas em ótimo estado. E, meu Deus, tipo. Sabe aquele sofá que estica assim, que tu puxa onde tu senta? E aí vira uma mini caminha? Esse é o meu sofá. E eu ganhei do dono da casa. Assim, quando eu falo ganhei, não significa que eu necessariamente vou poder ir embora e levar ele, né? Mas enquanto eu morar aqui, eu vou ter um baita sofá. Eu não sei se você sabe, mas o sofá, assim como a tua cama, ou a geladeira, ou o fogão, eles são o coração da casa, né? Então nada adianta tu ter uma casa foda, mas aí o teu sofá ser um lixo, né? Aí a tua cama ser dura, horrível. Tipo, tem certos investimentos que tu tem que fazer. Tem certas coisas que tu tem que se permitir, né? Porque é tipo um chuveiro, cara. Ai, chuveiro caro, custa R$ 300. Cara, é um investimento que tu vai fazer uma vez, no máximo, depois tu vai trocar a resistência dele. Então, tipo, né? Convenhamos, é um investimento que vale muito a pena. Nem que tu divida em 10 vezes, cara. Tu vai morar pelo resto da tua vida com aquele chuveiro, então que ele seja um chuveiro foda, saca? Não sei, eu pelo menos penso assim. Inclusive a gente tem planos futuros aí de comprar um chuveiro pra cá. E porque a pressão da água daqui é muito boa. Isso é importante também, viu, galera? A gente costuma associar que a potência da água do chuveiro é do chuveiro e não é do cano. Então, tipo assim, tu pode ter o melhor chuveiro inox do caralho, fudido, vários mil reais. Se a potência da água for uma bosta, vai ser duchinha, xixizinho de praia, assim, um terrível. Por sorte, esta casa, além de ser super nova e coisa e tal, ela ainda tem pressão d'água boa. Então, é válido investir num chuveiro aqui. Eu, eu sinto que eu perdi todo o raciocínio porque eu queria chegar numa conclusão. Ah, tá. As paredes muito finas. É o seguinte, galera. Né, espaçosa, perfeita, cheirosa, sofazão, uhul, massa, mesa de madeira que eu comprei, top. Meu quarto tá uma coisa linda que eu nunca tive na minha vida. Maravilha. Só que. E assim, eu não tô falando isso como uma grande reclamação, até porque nem eu nem o João a gente tem problema com barulho, né? Então, foda-se. Mas se tu tem problema com barulho, cara, tu não pode morar nessa casa. Porque. Aqueles bem esquisito, né? A pessoa acabou de falar que é silencioso e agora tá falando que é barulhento. É silencioso porque é terça-feira, meio-dia. Mas é assim, se a vizinha de cima anda de salto, eu juro por Deus, galera, é um som tão nítido, é um som tão claro, que eu consigo meio que visualizar onde ela tá no teto. Tipo assim, no caso, o chão da casa dela, né? E aí eu olho pro meu teto e eu consigo ver exatamente onde o sapato dela pisa.
Porque eu não sei o que que esse cara dessa casa fez. Eu não sei o que que ele usou pra isolar ou pra não isolar nada do som, mas é um bagulho que eu fico muito chocado. Tipo, véi, as vizinhas começam a conversar, eu ouço toda a conversa. Sabe-se lá Deus se tem alguém me ouvindo agora, saca? Eu não sei, vizinhos, alô? Se vocês estão me ouvindo, eu só tô gravando podcast, tá? Não se assustem, eu não estou falando sozinho ainda. Mas é sério, galera. É um bagulho que eu fiquei muito chocado quando eu vi. Porque a impressão que dá é que foi feito pra, tipo assim, compartilhar som. É um novo conceito de casa. Compartilhe sua conversa com seus vizinhos mesmo sem querer. Essa é a lógica. E de qualquer forma, não me incomoda muito. A única coisa que eu fico pensando que pode me incomodar é porque, tipo, eu, o João, assim, o pessoal que a gente sai, a gente é consideravelmente uma galera meio noturna, assim, porque pelo nosso horário de trabalho, né? Eu saio do trabalho 10h30 da noite, então, tipo, é umas 10 e pouco da noite. Então eu chego aqui, sei lá, a gente chega e aí vai comer alguma coisa, vai assistir alguma coisa, sei lá, vai pra internet, tipo, é como se a minha noite começasse, né? Na hora que a noite da galera tá terminando. Então, essa era a minha única preocupação desde o início. Porque eu chego em casa, eu quero ficar de boa, eu quero colocar uma música, né? Fumar um negócio ou outro, gravar um podcast, jogar. Então, são coisas que eu vou começar a fazer num horário em que as pessoas já não estão fazendo mais. O dono até falou, né? Tipo, ó, sem música alta depois das 10 e coisa e tal. E assim, galera, eu não falo nem música alta porque eu não sou de ouvir música alta em casa. Eu deixo uma música tocando. Só que eu não sei qual é o nível de música alta nesse lugar. Porque vaza tudo pelas paredes. Então, ontem a gente fez o primeiro teste oficial do barulho. E aí, tipo assim, se a música tá meio média, assim, no meu caso, na minha TV, no volume 12, 11, 12, fica consideravelmente alto, né? Então, meu receio é esse, não é do barulho dos vizinhos. Meu receio é que eu tenha que ficar o tempo inteiro me podando por coisas que eu não me podava antes, né? Porque antes eu não tinha vizinho nenhum pra me encher o saco. Mas beleza, né? Isso é coisas que. São coisas que a gente se acostuma, a gente se adapta. A gente tem que levar em consideração os benefícios, né? Porque se eu só ficar focado aqui na finura da parede, vai ser uma merda, né? Eu tenho que me lembrar das outras coisas boas que eu achei nessa casa. As vizinhas do lado se mudaram recentemente. Tipo, se mudaram pra cá, no caso, né? E são duas mulheres mais velhas, assim, bebem, fumam, gritam. A vizinha de cima é uma senhora também, super gente boa. Ela aparentemente fuma 2 cigarros ao mesmo tempo. Eu ainda não entendi por quê. Diz ela que é porque ela operou a boca. Nada nessa história faz sentido, mas beleza. Aí tem essa mulher que fuma 2 cigarros, tem eu acho que o filho dela. Sei lá, mais na nossa idade, assim, deve ter uns quase 30 anos. O outro vizinho de cima é uma menina super tranquila também, que passa quase o dia todo fora. A gente só descobriu pelos vizinhos que o da frente parece que é meio chato. Então é ele com ele que a gente tem que cuidar, que ele é meio enjoado. Mas assim, no geral é isso. Eu finalmente estou instalado, né? Ainda estou me adaptando aqui. Eu vou sentir também a questão do áudio. Eu espero que esteja melhor, porque eu sinto que na minha outra casa às vezes sai o barulho do ventilador. Só que agora nesse frio nem ventilador eu ligo, né? Tenho medo que talvez o barulho do computador fique. Mas eu espero que não. Ele é meio barulhentinho. É, bom, agora que eu atualizei vocês na minha situação, agora que eu me justifiquei, né? Falei que eu não ia me justificar mais, mas é isso aí. Eu tenho alguns teminhas pra falar com vocês. Eu não lembro se eu cheguei a falar sobre isso num podcast, mas eu fui ver os dados dos meus seguidores do podcast, dos meus ouvintes, do Spotify, né? E aí ele coloca as idades. Eu vou até abrir isso agora pra ver se mudou alguma coisa. E eu fiquei chocado com uma informação, galera. Porque. Cadê? Aparentemente. Não, cara, cadê os dados? Audiência, isso. Nananã, idade. Aqui. Eu descobri, galera.
que existe. Meu Deus, é 11%. 11% dos meus ouvintes são. Ah, não. É isso aqui. Ó, 2% dos meus ouvintes são 50-50, né? Homem e mulher. 2% são pessoas de 45 a 59 anos. 11% dos meus ouvintes são homens de 35 a 44 anos. Gente, eu tô muito chocado com isso. Ó, quantos por cento? 9%. 9% do meu público tem de 28 a 34 anos. Tipo, tipo assim, aqui diz, né, 38%, uma galera mais jovem, 33%, 18 a 22 anos. Beleza, isso eu sabia. Só que eu fiquei muito chocado que tem uma galera muito mais velha que me ouve, galera. Tipo assim, 11% da galera tem mais de 35 anos. Isso eu acho muito doido. Eu fico pensando, é, sei lá, por mais que o podcast não tenha um tema específico e eu não fique falando de grandes coisas sérias aqui, né, e grandes coisas polêmicas, políticas e etc. Eu acho doido que eu acabo conseguindo atingir uma parcela grande de pessoas, né? Sei lá, eu fico um pouco assustado com isso. Só que eu lembro que na primeira vez que eu tinha visto isso, era o contrário, eram mulheres de 40 anos, pra tu ver que as coisas realmente estão mudando. Porque meu público ele é composto de 77% homens, 21% mulheres, 2% não especificado e menos de 1% não binário. No meu público de 28 a 34 anos, 4% é não binário. Então é muito doido o tanto que esse Spotify aqui, ele te dá dados muito específicos. E sei lá, né, um salve aí para os meus ouvintes de 40 anos. Por favor, me mandem um e-mail, me falem por que vocês me ouvem. Não que eu não queira que vocês me ouvam. Não que eu não queira que vocês me ouçam, né, pelo amor de Deus, óbvio que eu quero, mas assim, me ajudem a entender o que atrai vocês no meu podcast, né? Porque sei lá, eu não sei se eu tenho essa falsa ideia de adulto, né? E, adulto, fazer essas coisas, adulto, vai ouvir o Matheus. Porque eu já falei pra vocês, né? Eu tenho uma dificuldade absurda de admitir, de assumir que eu sou adulto. Eu não sei o que rolou na minha cabeça, porque eu tive uma infância super saudável, né? Uma criação super saudável. Mas às vezes eu tô conversando com uma pessoa e aí ela tá falando de coisas da vida dela. Digamos que ela tenha, sei lá, 27 anos. E aí eu olho pra aquela pessoa e falo, nossa, velho, essa pessoa é adulta, né? Olha só. Essas responsabilidades, não sei o que, trabalho. Pá, ela é adulta, né? E aí eu lembro, putz, eu também. Sabe? É meio estranho, porque não é como se eu não tivesse essas responsabilidades. Eu tenho também. Só que é como se eu não conseguisse admitir que eu sou adulto. Eu não sei. Ouvintes psicólogos, me expliquem. Não que eu acho que eu sou um adolescente inconsequente, nem uma criança, óbvio que não. Mas esse título adulto, sabe? É como se tu conversasse com uma pessoa que ela tem aquela casca grossa, aquele monte de cicatriz da vida, e aí ela fala das experiências dela com uma certa indiferença, aquela coisa bem adulta, assim, sabe? E aí eu fico tipo, pá, bota fé adulto, hein? Véi, o cara que trabalha com um amigo meu, ele tem 24 anos, eu acho. 23, 24 anos. E ele tem 3 filhos, galera. Esse cara é muito mais adulto do que eu jamais serei. Vocês têm noção do que é isso? Na idade dele eu tava, sei lá, zoando na faculdade. O maluco tem 3 filhos. Ele sustenta 3 filhos. E ele tem 24 anos. Eu tô chutando 24, mas eu sei que ele é mais novo que eu. Então são coisas que eu olho assim e eu falo, caralho, gente, a adultice bate pra alguns muito mais forte que pra outros, né? Porque eu já falei pra vocês, a minha pira, né, de ai, né, temos que manter a criança interna viva, não sei o quê, e o vislumbre, né, o encanto e coisa e tal, beleza, assim. Mas eu ainda tenho essas reflexões, assim, porque que pra mim é tão difícil simplesmente admitir, Matheus, tu tem quase 30 anos, cara. Vamos lá, né? Tu é um adulto. Não que isso tenha que me impedir de fazer coisas, né? Como eu já falei pra vocês. Eu só digo essa questão da nomenclatura. Às vezes, quando eu converso com pessoas da minha idade, ou até um pouco mais velhas, é como se eu me sentisse meio que um adolescente conversando com um adulto. Só que no fim das contas eu tô no mesmo patamar que a pessoa, sabe? Eu também trabalho, eu também pago minhas contas, também, né? Tenho meus planos, eu também junto meu dinheiro. Basicamente coisas que adultos fazem, né? Mas beleza. Eu queria falar pra vocês essa questão aí dos ouvintes, né? Muito mais velhos, que eu não sabia que eu tinha. Eu também queria mandar um salve para. Deixa
Deixa eu abrir aqui. Não se preocupem, não será um podcast de ler e-mails ainda, né? Eu tenho que fazer um. Inclusive, eu não sei nem qual que eu tenho que fazer. Eu queria mandar um salve pra Raquel. A Raquel é uma ouvinte que mandou um e-mail pra mim, super fofo. E ela fez um desenho meu. Eu até postei ele no Twitter, caso você tenha interesse. Só dá uma procuradinha lá. O desenho ficou muito foda. Ela realmente manda muito. E aí eu respondi pra ela, né? Eu falei, tipo, Raquel, cadê o teu... Me dá o teu contato aí, o teu Instagram, o teu Twitter, sei lá, alguma coisa pra eu divulgar, né? Porque na minha cabeça ela fazia... Ela desenhava, né? Sei lá, ela fazia isso da vida, não sei. Porque o desenho ficou muito foda. E aí ela falou que não, que ela faz só por hobby e ela ouve o podcast quando desenha. Aí eu, boto fé, né? Que massa, eu realmente achei que ela fazia isso como algo mais profissional. E é isso aí, muito obrigado, Raquel. Eu adorei o desenho, está salvo aqui no meu computador e no meu coração. E aí eu espero que tu esteja ouvindo esse podcast agora, né? Só pra tu ouvir o salve. Bom, salve dado, né? Vamos passar para o próximo tema. Antes de falar do próximo tema, eu tava conversando com um amigo meu, e aí ele não sabia que eu tinha podcast, né? Falei pra ele e tal, ele ouviu. E aí ele falou, ele me deu uma ideia, que é de... Ele fez letras, né? Então ele tem todo um know-how aí de literatura, poesia e coisa e tal. Ele falou que ele ia me passar poemas. Ele falou que era pra eu analisar esses poemas no podcast. Obviamente de maneira bem humorada, né? Não que seja algo super sério, até porque, né? Quem sou eu pra analisar poemas? Eu achei a ideia ótima, então eu só venho aqui perguntar pra vocês o que vocês acharam dessa ideia. Eu sei que o ideal já seria dar uma demonstração disso, né? Perguntar se vocês gostaram ou não. Mas, como ele me falou que ele que vai me mandar os poemas, então eu vou esperar. Eu não vou sair catando qualquer poema por aí. Até porque conhecendo ele e as leituras que ele curte, vai vir muita coisa frita aí pra eu analisar, né? Eu acho que essa que vai ser a parte divertida. Então, na verdade, é só isso, né? Pra tu me dizer se tu concorda ou não. Se tu acha que deve acontecer isso ou não. Outra coisa importante é o seguinte, que eu me esqueci completamente agora, né? A pessoa lembra que tem que falar de um assunto. Ah, tá. É falar do meu e-mail, que eu sempre esqueço de falar. Você aí que está ouvindo, querido ouvinte, você sentiu ódio no coração? Você sentiu amor? Você sentiu uma vontade de falar comigo? Você pode falar comigo. Seja para me xingar ou para me elogiar, você pode mandar um e-mail, que é no falavedita@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. Ou então, tu vai no Curious Cat lá, né, naquele site amaldiçoado, onde as pessoas mandam perguntas indecentes, que também é Fala Vegeta, então é só tu procurar lá e tu mandar uma perguntinha, cara. É basicamente isso, né? Fique atento. Por favor, me dê um feedback se julgar necessário, porque isso ajuda, né, a manter o podcast funcionando. Eu tinha falado uma vez, na verdade eu fiz dois posts sobre isso no Twitter, né? Que é em relação ao melhor suco que existe. E eu percebi que eu entrei num dilema filosófico por causa do suco, por exemplo. A primeira vez que eu postei sobre isso, eu postei falando que o suco de laranja, só laranja, né, sem água, sem açúcar, só laranja espremida, era o melhor suco que existe. De fato, né, pode ser. Não duvido que seja. Mas existe um outro suco. É que daí eu acho que a gente entraria em categorias, né? Melhor suco suco e melhor suco misto, digamos assim. Porque eu acho que só de espremer e beber, laranja é o ouro, né? Não tem outra discussão. Mas esse que eu tô falando que foi o último post que eu fiz, né? Que é um suco de couve, limão, maçã e gengibre. Aí, né, já tem uns fazendo caretinha aí, porque tem couve, ai, gengibre. Gente, a couve, ela é basicamente para dar cor e nutriente. Não vai achando que vai dar um super gosto de couve no teu suco, até porque tu pode muito bem escolher quanta couve tu quer colocar, né? E é um suco perfeito. Tu tem a couve, que traz a parada nutricional. Não sei, couve. Couve é rica em quê? Nananã. As folhas e caules são boas fontes de minerais como ferro, fósforo, cálcio, cobre, manganês, selênico, potássio e zinco. É basicamente concreto, né, pelo que eu vi aqui.
É uma, é uma tabela periódica de pedra, porque nós temos ferro, fósforo, cálcio, cobre, manganês, selênio, potássio, né? Fósforo, cálcio, cobre. Isso aqui é basicamente um. Provavelmente couves nascem de pedras. Elas são ricas em minerais, literalmente minerais pedras, né? Coisas rochosas, que fazem bem, né, pelo visto. Também é fonte de vitamina E e proteína. Então, né, é basicamente uma carne de pedra. Essa é a conclusão que a gente chega da couve. Aí tu coloca a couvezinha lá, pra dar uma cor, né? Não vai achando que é super gosto de couve. Apesar de que eu gosto do gosto da couve, né? Nem ligo pra isso, mas beleza. Aí temos o limão, que se você me acompanha desde o início, é até engraçadinho fazer referências assim, né? Mas o meu primeiro podcast se chama O Limão é o Ajinomoto do Suco, né? Porque o limão, ele realça o sabor de qualquer suco que tu for fazer na tua vida. Qualquer suco com limão fica melhor do que sem limão, essa é a verdade. Até suco de limão com limão fica melhor. Então, o limão, tu vai medir, né? O quanto que tu vai querer. Se tu quer ele mais ácido, se tu quer ele menos ácido. Tudo isso, é por isso que é o suco perfeito. Tu molda ele da maneira que tu quiser. Aí tu tem o gengibre, que entra por questões de aroma, entra por questão de sabor, entra por questão nutricional. Porque, quer ver? Meu filho, o gengibre é um bagulho que faz muito bem. Sente só. O gengibre apresenta uma substância chamada gingerol, dotada de propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, que protegem o nosso organismo. O gingerol é responsável pelo sabor picante do gengibre. As propriedades terapêuticas do gengibre se devem à ação conjunta de várias substâncias, principalmente encontradas no óleo essencial do gengibre, rico nos componentes medicinais cafeno, felandreno, zingibereno e zingerona. O gengibre também é rico em substâncias termogênicas que ativam o metabolismo do organismo e podem potencializar a queima de gordura corporal. Óbvio que a maioria dos posts é tendencioso para emagrecer, né? Não é o foco bem que eu queria aqui, que é a questão nutricional mesmo. Mas é um bagulho que tem, sei lá, proteína, carboidrato, fibra, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, sódio, zinco, cobre, manganês, selênio, vitamina C, tiamina, ribofibra. É. Tu só deveria se alimentar de gengibre o resto da tua vida, pelo que eu vi aqui, porque é tão rico que não tem por que tu se alimentar de outras coisas, tipo arroz e feijão. Mas voltando ao suco, então tu tem essas três coisas incríveis que eu já falei, que é couve, limão e gengibre. Aí o gengibre é aquela coisa, né? Tem gente que é muito fresca com gengibre, fica, é muito inventado, dói a língua, não sei o quê. Então tu vai medir o gengibre, né? Quanto que tu quer de gengibre. Eu, por exemplo, amo gengibre, então quando eu faço esse tipo de suco, geralmente eu faço no trabalho, ele fica mais fortinho, assim, eu coloco mais gengibre. Aí, depois de tudo isso que eu falei, porque até agora foram coisas meio, né, uma folha, limão, gengibre, uma coisa meio de, putz, mas é um bagulho meio ácido, meio... Não, cara, aí que entra a maçã. E é aí que tudo fica mais democrático, porque se tu gosta de suco muito doce, cheio de açúcar, é só chuchar um monte de maçã. Coloca um monte de maçã nele que vai dar tudo certo. Vai ficar bem docinho. Ah, mas eu não quero tão doce. Coloca um pouco de menos, né, um pouco menos de maçã. E aí tu vai conseguir medir o doce dele. E lembrando que ele não vai ficar tão absurdamente doce se tu colocar um pouco mais de limão, entendeu? É tudo uma questão de medida. Tu pode fazer o suco perfeito da tua vida com esses ingredientes, né? Essa é a teoria que eu quero apresentar pra vocês. Eu sei que não é prático de fazer, eu sei que não é super simples, porque né, tu vai ter que cortar um limão, espremer um limão, aí tem que descascar o gengibre, cortar o gengibre pequenininho pra bater, e depois vai ter que, sei lá, coar, por mais que não coando seja top também. Tem gente que vai lá e vai coar. Eu sei que não é simples, né? Eu sei que não é básico. Mas considerando que é o melhor suco que existe, então, né? Tudo quer o que? Que seja fácil e o melhor suco que existe. Não é assim que funciona a vida, não. E esse suco, eu acho que ele tinha em quase todos os lugares que eu trabalhei. Então, é um suco bem comum, assim. Que a galera costuma chamar de suco detox. Eu nunca entendi essa. É realmente muito deturpado esse rolê de dieta e detox, porque assim, cara, quem faz detox é o teu corpo. Não é maçã e gengibre que tu tá bebendo que vai te desintoxicar. Ela pode te ajudar o teu corpo a desintoxicar as coisas. Não vai achando que é um suco milagroso, é porque tem gente que é assim, né? A pessoa come 3 hambúrguer do Burger King, se arrepende, e aí ela fica tomando suco de couve por uma semana.
que daí ela vai emagrecer. Tipo, cara, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, tenha dó, tenha um mínimo de dignidade, né? Não fale isso em público. Se tu acredita nisso, guarda pra ti, não fala pros outros. Porque tu vai pagar mico, né? Da onde já se viu. Ah, bater couve e gengibre vou emagrecer agora. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, o foco desse podcast não é esse, o foco desse podcast é suco. Aqueles, né, que já falou de um monte de merda e agora quer falar de suco. Tinha um outro suco muito top no lugar que eu trabalhava, que na verdade não tinha, né? No caso eu que inventei, porque eu trabalhava num buffet bem grande lá, que eu já expliquei naquele último podcast, e era eu que fazia os sucos do buffet. Então eu meio que tinha que inventar sabores de suco e ver o que a galera gostava e manter o suco lá. E aí uma vez o chefe da cozinha comprou um monte de carambola, que tava na época da carambola, e eu fiz um suco de carambola. Eu acho que era carambola, maçã, gengibre. Eu acho que era isso. E galera, ficou top. Nossa, ficou muito bom. O foda é a questão que tem gente que fala que carambola mata, né? Eu acho engraçado essa. Porque isso não é uma lenda, né? Isso é meio que um fato. Na carambola tem uma toxina que parece que se tu comer muito dela, tu morre. É uma pira assim. Então eu não como muita carambola, né? Faço um suquinho ali, outro aqui e deu. Não sei qual tem que ser a dosagem de carambola pra tu matar uma pessoa. Não sei porque que nenhum vilão já tentou matar alguém com carambola. Mas aparentemente isso realmente mata, então muita atenção na carambola. Apesar de ser uma delícia do caralho, eu não sei também se é sazonal, né? Então tu não vai achar sempre, não faço a menor ideia. E eu sei que isso ficou muito bom. O pessoal do restaurante gostou bastante, os clientes ficavam pedindo ele, só que é uma questão que eu acho que é sazonal, porque não tinha carambola sempre lá. E vocês já pararam pra fritar nessa onda de suco? De fazer sucos diferentes? Ou vocês gostam dos tradicionais e deu? Porque assim, eu considero que hoje em dia tem muita gente que não tem contato com coisas básicas de, de comida ou bebida, sabe? Eu vi um vídeo esses dias do maluco que ele come o primeiro. Ele come as primeiras frutas da vida dele. Ele já tem, sei lá, 30 e poucos anos. E aí ele faz um vídeo onde ele liga pra mãe e pra conhecidos e pergunta e todo mundo fala que não, nunca vi ele comendo fruta. Inclusive a mãe dele fala que, ah não, ele só come frutas em formato de balinhas ou doces. E aí, né, pelo amor de Deus, americanos. E aí ele fala, não, eu vou experimentar várias frutas aqui, essa vai ser a pira desse vídeo. E eu fiquei emputecido com aquele vídeo, fiquei completamente puto. O maluco nunca comeu frutas. Ele morde uma uva e ele fala, realmente tem gosto de uva. Tipo assim, perturbador, saca? Por isso que eu não desconsidero totalmente que tem pessoas que, tipo, nunca viram uma carambola, ou nunca comeram uma carambola, ou que a maioria dos sucos que toma é instantâneo, ou que a maioria dos líquidos que bebe é refri, ou de caixinha, e a pessoa não tem muita noção do que é um suco natural. Porque assim, né, galera? Uma coisa é eu aqui morar em Floripa e ter acesso a essas coisas, e outra coisa é uma pessoa que mora, sei lá, num centrão fudido, metropolitano do caralho, correria, perigos e coisa e tal, com tudo instantâneo, tudo na mão, e aí a pessoa meio que se distancia, né, de coisas mais básicas, tipo um suco natural, né, um PFzão massa. A pessoa fica fixa no que dá pra comer ali, no que tem pra comer ali, que é uma coisa muito instantânea, né, o jovem criado no fast food, e aí ele tem uma dificuldade absurda de entender comidas de qualidade, por exemplo, porque não é duro de sódio, não é duro de gordura, sabe? A pessoa que é acostumada a comer pizza podrona, aí quando a pessoa vai comer uma pizza boa, que é uma massinha fininha, bem simples, com uma mussarela de búfala e um molho de tomate por cima, ela acha aquilo extremamente sem graça, ela acha aquilo lá extremamente ruim, porque aquilo lá não tá duro de sódio, né? Aquilo lá não tem 8 queijos em cima. E isso aqui não é uma crítica a pizzas de 8 queijos, tá, galera? Não sei nem se existem 8 queijos, mas... Porque é o tipo de coisa que eu como também. Eu só digo que é possível que daqui pra frente, né, daqui, sei lá, uns 100 anos, seja perfeitamente aceitável que uma parcela considerável da população nunca tenha comido uma fruta, nunca tenha visto, né,
um mamão na frente, um melão, porque melão é só em balinha, melão é só em balinha fine ou iogurte, sei lá. Então, sei lá, a gente volta um pouco naquele assunto do outro podcast, que é a questão de tu exercitar o teu paladar. E exercitar o teu paladar não é tu abdicar de comer coisas. Não é tu refinar o teu paladar para que as coisas que tu come agora fiquem ruins. Não é essa a ideia. A ideia é tu saber degustar coisas de qualidade, sabe? Tu parar de comer só pra matar fome, né? Tu parar de comer só mecanicamente. E isso é importante porque é é um momento muito único na vida, um momento muito bonito que é o de comer, né? Tipo, tu degustar uma comida, tu saborear aquela comida, né? Tipo, sendo tu que fez ou não, mas tu dá o valor que aquela comida merece, né? Porque eu, sei lá, nesses documentários aí que eu via de alta gastronomia, era muito normal os caras falarem, tipo, ah, a gente consegue identificar, né? O cliente que vem pra matar a fome e o cliente que vem pra ter uma experiência gastronômica. E aí tu já deve estar, ai, porque é um restaurante caro, serve pouca comida e vem uns pratinhos de nada e é caro, não mata a fome de ninguém. Cara, né? Por favor, me ajuda. Existe um negócio chamado menu degustação, que tu come vários pratos. Então tu chega, o chefe vai te servir vários pratos. Se ele servir um PF enorme toda vez que ele for te servir, tu não vai conseguir comer todos os pratos, né? Então, por uma questão de lógica, os pratos de alta cozinha não são volumosos, né? Isso é uma questão muito simples de entender. E tem essa questão também. Tu tá indo pra um lugar de alta gastronomia, tu não tá indo pra matar tua fome, cara. Tu mata a tua fome pedindo pizza, sabe? Tu mata a tua fome comendo um hambúrguer na esquina, tipo, tu só vai comer no automático ali, tipo, ah, tá bom, é. Bota tudo pra dentro e, sei lá, vai dormir, matou a fome. Uma experiência gastronômica é algo um pouco além, né? Tu precisa ter um certo refino, tu precisa ter um certo treino no teu paladar. E treinar o paladar é uma parada chata, sabe? É uma parada difícil. Pra mim, pelo menos, é. Porque eu tenho essa coisa de compulsão com comida. Eu tenho essa coisa de destruir a comida, assim, de comer tudo e foda-se, sabe? E sem parar pra refletir, parar pra pensar, tipo, ó, estou comendo aqui, estou mastigando a comida, sinto tal e tal e tal e tal sabor, ah, está equilibrado, ah, não sei o que, tipo, sabe? Comer com um mínimo de consciência. Eu acho meio estranho essa parada de comer igual um troglodita só pra tacar tudo pra dentro e deu. Se fosse assim, o governo podia lançar pastilhas nutricionais, aí tu só mastiga as pastilhas e engole e pronto, tu já tá, né, nutrido, não precisa fritar um alho, uma cebola na manteiga pra poder fazer um bagulho, porque tu nem vai prestar atenção nisso, tu vai comer. Então, sei lá, só pra abrir um parênteses aqui, quando eu abro essas reflexões no podcast, a galera acha que eu já apliquei isso na minha vida, que eu já sou o sábio supremo, e não. Não é assim que funciona, eu só estou explicando como que eu tento, né, ficar consciente dessas coisas. E isso eu acho que está muito relacionado também à velocidade que tu come. Costumo comer rápido, eu me forço a não comer tão rápido para poder degustar mais as coisas. Então, sei lá, eu acho que isso é importante. E, sei lá, um pouco repetitivo, né? Tu que é meu ouvinte já deve ter visto que eu falei disso algumas vezes. Mas enfim, eu acho importante. Eu acho, eu acho válido como experiência, saca? Bom, galera, é isso aí. Eu não me preparei nem um pouco para esse podcast, mas eu estou fazendo testes, né? Eu preciso. É muito importante para mim que, especificamente neste episódio do podcast, que você me fale se está tudo ok. Eu tenho muito receio de que o meu microfone pegue o som do computador e fique sempre um white noise no fundo, assim, sabe? Um som meio estranho. Porque daí, se isso acontecer, eu vou ter que tomar medidas, né? Eu vou ter que, talvez, me distanciar do computador ou colocar em outro canto. Mas, por favor, me falem se o áudio está ok. Isso é muito importante pra mim. E pra vocês também, né? São coisas que eu posso consertar. Mas é isso. Eu só saí falando aqui. Casa nova, vida nova. E vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos. Um grande beijo a todos.
Um abraço e aguardem que eu acho que em breve vai ter podcast de resposta. Não sei ainda, mas é isso, um beijão.